Livro Grandes Discípulos do Buda, capítulo sobre o chefe de família Chitta, na página 365. Continuando com a tradução. O dono de casa, Chitta. Em uma ocasião, o Buda enumerou, para o benefício de seus bhikkhus, os nomes de 21 eminentes discípulos leigos, que haviam alcançado a realização dos caminhos e frutos. Em quarto lugar nessa lista, encontramos o dono de casa Chitta, de Matikasanda, perto de Savatthi. Anguttara Nikaya 6.120. Em outra ocasião, o abençoado disse aos bhikkhus: se uma mãe devotada deseja encorajar seu amado filho único de maneira adequada, ela pode lhe dizer: tente se tornar como o dono de casa Chitta, meu querido, e como o dono de casa Hataka de Alavi. Esses dois, Chitta e Hataka, são modelos e padrões guia para os meus discípulos leigos. A mãe pode então continuar: mas se você decidir se tornar monge, meu querido, então tente imitar Sariputta e Mahamoggallana. Esses dois, Sariputta e Mahamoggallana, são os modelos e padrões guia para os meus bhikkhus. Está no Samyutta Nikaya 17.23. Assim, o Buda enfatizou que um discípulo leigo devotado deveria nutrir o desejo de se tornar como Chitta e Hataka, enquanto bhikkhus devotados deveriam aspirar a igualar Sariputta e Mahamoggallana. Aqui, diferentes modelos são estabelecidos para leigos e monges. Um seguidor leigo não deve escolher um bhikkhu como seu modelo, mas sim um discípulo leigo. E um bhikkhu não deve escolher um discípulo leigo, mas sim um bhikkhu. Os modos de vida dos dois tipos são bastante diferentes, e um exemplo vindo do próprio contexto do indivíduo tende a ser mais eficaz. Um discípulo leigo que aspira a ser como Sariputta deveria tomar os hábitos, mas, se quiser permear sua vida com o Dhamma, ainda vivendo como dono de casa, deverá olhar para os donos de casa como Chitta e Hataka como seus modelos. Ao enumerar seus principais discípulos, o Buda mencionou 3 pessoas que se destacavam na exposição do Dhamma: o bhikkhu Puna Mantaniputta, a bhikkhuni Dhammadina e o dono de casa Chitta. Anguttara Nikaya 1, capítulo 14. Não há registro de qualquer outro discípulo leigo tão bem dotado nesse aspecto. Esse Chitta, o mestre do bom Dhamma, modelo para os discípulos leigos budistas, era um rico comerciante que possuía um vilarejo dele mesmo, Migapataka, e próximo dali um grande bosque, Ambatakavana. Ele o doou a Sangha, construindo lá um espaçoso mosteiro, onde os bhikkhus frequentemente residiam. Sua devoção ao abençoado se explica pelo fato de que ele fora servo do Bodhisattva em uma vida anterior e o havia seguido na vida da renúncia. É o Jataka 488. Há nada menos que 11 relatos da vida desse devotado discípulo leigo, dos quais pode-se obter um perfil distinto de sua personalidade. Chitta particularmente apreciava um certo bhikkhu, o venerável Sudama, e sempre o consultava antes de fazer convite a outros bhikkhus. Um dia, Sariputta Moggallana, Anuruddha, Ananda e vários outros anciãos sábios e eruditos chegaram a Matikasanda durante uma viagem. Imediatamente Chitta os procurou, e Sariputta lhe concedeu o ensinamento do Dhamma de tal profundidade que Chitta alcançou o segundo estágio de iluminação, tornando-se um que retorna uma vez, Sakadagami. Chitta imediatamente convidou o ilustre grupo para a refeição do dia seguinte. Depois lhe ocorreu que, nesse único caso, havia se esquecido de informar Sudama com antecedência, e apressou-se em notificá-lo sobre o convite. Quando o venerável Sudama soube disso, ficou com ciúmes e repreendeu asperadamente Chitta por não tê-lo informado antes. Embora Chitta o tivesse convidado cordialmente para participar da oferta da refeição, Sudama recusou de forma desdenhosa. Chitta repetiu o convite de maneira educada mais 2 vezes, mas em vão. Então, pensando em seu íntimo que a teimosia de Sudama não interferia em sua ação nem nos frutos da sua ação, ele foi para casa e alegremente começou os preparativos para o auspicioso evento. No entanto, no dia seguinte, o venerável Sudama não conseguiu se conter.
Ele juntou-se ao grupo como se nada tivesse acontecido e elogiou a generosidade e o refinamento da hospitalidade de Tita. Mas a verdadeira consumação, acrescentou sarcasticamente, teria sido alcançada servindo bolinhos com creme para encerrar a refeição. Tita respondeu que o comportamento mal orientado de seu amigo o lembrava de uma história que havia ouvido. Algumas pessoas que conhecia uma vez criaram um híbrido entre um corvo e uma galinha, mas o pintinho resultante tinha um defeito grotesco. Sempre que queria cantar como um galo, grosnava como um corvo, e quando tentava grasnar como um corvo, cantava como um galo. Com isso, Tita quis dizer que Sudama havia falhado não apenas no comportamento correto como bico, mas também na civilidade adequada como leigo. Recusar um convite por ciúmes não era adequado a um monge, e criticar a comida era falta de educação para um leigo. Sudama ficou profundamente ofendido com essas palavras e quis partir. Então, Tita se ofereceu para sustentá-lo pelo resto da vida, mas o bico rejeitou sua oferta. Tita então pediu gentilmente que ele visitasse o Buda e relatasse o ocorrido. Quando Sudama partiu abruptamente, Tita disse: "Até nos encontrarmos novamente." O Buda disse a Sudama: "Homem tolo, o que você fez foi impróprio, incorreto, descortês, não condizente com o caminho de um asceta. Como pôde insultar de maneira tão mesquinha e desprezar um discípulo leigo, devotado e fiel, um benfeitor e apoiador da Sangha?" Em uma reunião da Sangha decidiu-se que Sudama deveria procurar o dono de casa Tita e pedir-lhe perdão. Sudama assim partiu, mas ao chegar a Matikasanda, sentiu-se tão profundamente envergonhado que não conseguiu se forçar a fazer o que havia ido fazer. Então voltou sem ter visto Tita. Quando seus colegas bicos perguntaram se havia cumprido seu dever e souberam que não, informaram ao Buda. O mestre então aconselhou outro bico a acompanhar Sudama nessa difícil tarefa, e assim foi feito. Sudama pediu perdão a Tita e Tita o perdoou. Dos 10 discursos instrutivos contidos no Tita Samyutta, 3 tratam de perguntas feitas por Tita a bicos, 3 de questões colocadas a Tita por bicos e de 4 referem-se a eventos pessoais. Certa vez, Tita convidou um grupo de bicos anciãos do mosteiro que havia fundado para uma refeição. Depois, ele solicitou ao monge sênior uma exposição sobre o que o Buda havia dito sobre a variedade dos elementos. O ancião não conseguiu explicar, e após ter sido solicitado em vão uma segunda e uma terceira vez, o bico mais jovem, chamado Isiddhata, pediu permissão para responder ao pedido de Tita. O ancião consentiu. E Isiddhata, o discípulo do venerável Mahakachana, explicou claramente a variedade dos elementos, com base em 18 elementos, os 6 órgãos dos sentidos, os 6 tipos de objetos e os 6 tipos de elementos de consciência. Os bicos então se despediram. No caminho de volta ao mosteiro, o bico sênior elogiou o jovem Isiddhata por sua excelente exposição e disse que da próxima vez não hesitasse em falar em situação semelhante. Não havia inveja no coração do ancião. Pelo contrário, ele sentiu mudita pelas realizações e profundidade do entendimento de seu jovem companheiro. Isiddhata, por sua parte, não sentiu orgulho, então ambos cumpriram os ideais da vida monástica. Samyutta Nikaya 41.2. Em outra ocasião, Tita fez a seguinte pergunta: de onde se originam as visões erradas sobre o mundo e o eu? Ele solicitou uma exposição sobre o que o Buda havia ensinado sobre esse tema no Brahma Jala Sutta, que, se eu não me engano, é o Digha Nikaya número 1. Mais uma vez, o bico sênior desconhecia o assunto e novamente Isiddhata respondeu: visões erradas, disse ele, invariavelmente se originam da visão de um eu, Sakaya Ditti. Tita então prosseguiu e perguntou de onde se originava a visão de um eu. Isiddhata respondeu que o mundano, não instruído, não treinado no nobre Dhamma, considera os 5 agregados da personalidade como sendo meus, eu e meu eu. Assim, ele está continuamente criando a ilusão de identidade própria, a partir do que são apenas fenômenos transitórios e vazios, forma, sensação, percepção, formações volitivas e consciência. Tita ficou encantado com o discurso e perguntou a Isiddhata de onde ele viera. Do município de Avanti, respondeu Isiddhata. Tita, que não conhecia seu nome, então perguntou se ele conhecia um certo Isiddhata de lá.
com quem costumava se corresponder, explicando o Dhamma, incentivando a tomar os hábitos. Como não sabia o resultado disso, quis saber. Nunca o tivera visto, e agora, para sua grande alegria, soube que seu antigo correspondente decidira pela ordenação e estava ali sentado diante dele. Pedi, então, o favor de sustentá-lo, mas Siddhartha, embora apreciasse sua oferta generosa, recusou e se foi, sem mais retorno. Samyutta Nikaya 41.3. O comentário não explica os motivos de Siddhartha para sair tão repentinamente. Parece provável que ele preferisse o anonimato, e agora que sua identidade havia sido revelada na conversa com Tita, sentiu que não podia mais permanecer naquela região. Ele alcançou o estado de Arahant, e tudo o que ouvimos sobre ele depois é uma curta estrofe sobre os 5 agregados, no Theragatha 120. No terceiro momento em que Tita aparece como inquiridor, foi um monge chamado Kamabu quem respondeu. Tita lhe fez nada menos que 11 questões abstratas sobre os 3 tipos de formações, Sankara e seu cessar. Samyutta Nikaya 41.6. Essas foram as mesmas questões que o dono de casa Visakha fizeram à monge Dhammadina. A dona de casa Visakha, eu acho, né? Majjhima Nikaya 44. O primeiro discurso em que Tita aparece respondendo perguntas ocorreu quando alguns monges mais velhos, após a refeição matinal, estavam sentados no pátio do mosteiro debatendo se os grilhões e os objetos dos sentidos eram a mesma coisa ou não. Alguns achavam que eram iguais, outros que eram diferentes. Tita apareceu, juntou-se ao grupo e, ao ser convidado a comentar, declarou que, em sua visão, os grilhões e os objetos dos sentidos são diferentes, não apenas de nome, mas também de significado. Usou a analogia de um par de bois. Um par de bois? Um branco não é a corrente do preto, nem o preto a corrente do branco, mas ambos são presos pelo mesmo cabo ou cabeçado, o que simboliza o apego. Assim, as faculdades sensoriais não prendem os objetos externos, e os objetos externos não prendem as faculdades sensoriais, mas ambos estão ligados pelo apego. Os bhikkhus se alegraram com a resposta do discípulo leigo erudito e declararam que Tita possuía o olho da sabedoria que contempla os profundos ensinamentos do Buda. Samyutta Nikaya 41. A mesma analogia foi usada por Sariputta e Ananda em outras ocasiões. Seu significado exato foi explicado pelo Buda no Samyutta Nikaya 35, 109 e no 122. Quando disse que as 6 faculdades sensoriais e seus objetos são o que está acorrentado e que o apego, ou desejo sensorial, é a corrente que prende. Esse é um ponto importante para evitar a luta inútil contra os objetos externos e as faculdades internas, pois é o desejo interno que nos prende, não os objetos e nem as faculdades sensoriais. A analogia atribui o preto aos domínios internos por serem desconhecidos e o branco aos domínios externos por serem evidentes. O segundo discurso em que Tita se mostra como mestre começa quando o monge Kamabu recita uma estrofe solene do Buda e pede que Tita o esclareça. O carro sem defeito com seu único eixo e com dossel branco rola, vê-lo vindo sem marcha, sem vínculos, aquele que atravessou o rio. Tita primeiro verificou se realmente era o dito do Buda, o que Kamabu confirmou. Claramente, para Tita, apenas palavras do Buda mereciam profunda reflexão. Depois, pediu um momento para refletir e explicou. O carro é o corpo, o único eixo é a sati. A união suave sem atrito das peças é a virtude. O dossel branco é a emancipação. O Arahant, aquele que vem, sem mancha ou vínculos, atravessou o rio. Ele superou ganância, ódio e ignorância, estando seguro do oceano do desejo. Kamabu então disse que Tita podia ser chamado feliz e abençoado, pois o olho da sabedoria havia surgido nele ao explicar essa expressão profunda do Buda. O terceiro relato se dá quando o monge Godatta desafiou Tita a explicar se a liberação da mente, as liberações imensuráveis, desprendida, vazia e sem sinal, são iguais em significado e apenas diferem no nome, ou se também se diferenciam no sentido.
Tita respondeu que podem ser consideradas iguais ou diferentes, dependendo da perspectiva. São diferentes em significado e nome quando referem-se a diferentes tipos de emancipação temporária, mas iguais em significado e somente nomes diversos quando considerados aspectos da emancipação final. Nesse caso, imensurável seriam os 4 Brahma-viharas. Desprendida é o terceiro jhana imaterial. Vazio é o insight do não-eu, e sem sinal é a experiência meditativa do Nibbana. Quando idênticas em sentido diferentes apenas no nome, todas significam a libertação inabalável da ganância, ódio e delusão. Samyutta Nikaya 41.7. Há também eventos pessoais na vida de Tita. Em uma delas, após os monges jovens beberem água em sua casa, retornaram ao mosteiro no calor, suando. Mahaka, o mais jovem, comentou que o vento ou chuva seriam bem-vindos. Embora banal, o ponto é que ele poderia exercer poderes psíquicos e pedia permissão para tal. E o fez. Refrescou os companheiros com chuva induzida, impressionando Tita. No mosteiro, pediu a Mahaka que demonstrasse seus poderes. Colocaram um cobertor e um fardo de palha na varanda. Ele direcionou o calor pelo buraco da fechadura, incendiando a palha sem danificar o cobertor. Tita ficou entusiasmado e ofereceu sustento vitalício a Mahaka, mas, como Isiddhata, o jovem monge preferiu partir e nunca mais voltou. Samyutta Nikaya 41.4. Monges são proibidos de impressionar leigos com poderes supranormais. Estou no Vinaya 2.112. Mahaka, por ser jovem e inexperiente, cedeu, mas consciente da impropriedade, foi embora. A cidade de Tita recebeu não apenas monges budistas, mas também ascetas de outras seitas, como o líder jainista Niganta Nataputa. Tita o convidou, pois não menosprezava os outros, e enfrentou seu desafio. Samyutta Nikaya 41.8. Nataputa perguntou se Tita acreditava na declaração do Buda sobre estados meditativos sem pensamento aplicado e sustentado. Tita disse que não acreditava. Nataputa, contente, disse que cessar pensamento era tão difícil quanto parar o Ganges com as próprias mãos. Nataputa havia mal captado o real significado da resposta. Tita então perguntou: o que é melhor, fé ou conhecimento? Conhecimento, respondeu Nataputa. Tita então declarou que ele próprio experimentara todos os jhanas, sendo os últimos 3 sem pensamento aplicado e sustentado. Portanto, para ele não era mais fé, mas conhecimento da experiência direta, provando que a afirmação do Buda estava correta. Nataputa o repreendeu severamente por sua primeira resposta. Tita respondeu que ele havia primeiro elogiado sua sabedoria e depois chamado de tolo. Apenas um podia estar certo. Mas Nataputa ficou em silêncio. Isso mostra como até filósofos famosos podem silenciar quando o orgulho é atingido. Ele nunca alcançou jhanas superiores, então preferiu negá-los como mitológicos. E Tita, ainda sendo leigo, os experimentara, um golpe para o orgulho de Nataputa, que se retirou confuso. O terceiro encontro pessoal ocorreu com o asceta Nu Kassapa, Samyutta Nikaya 41.9, amigo íntimo da família de Tita. Ao visitá-lo após muitos anos, se reuniram. Tita perguntou a Kassapa há quanto tempo praticava o asceticismo. 30 anos. Respondeu. Perguntou depois se ele havia atingido estados supra-humanos de bem-aventurança ou de insight. Kassapa disse que não. Apenas andava nu, raspava a cabeça e assentava-se no pó. Então Kassapa perguntou a Tita: há quanto tempo era discípulo leigo do Buda? Há 30 anos, respondeu Tita. E se havia atingido tais estados? Bem, disse Tita, certamente experienciei os 4 jhanas, e se eu morrer antes do abençoado, ele dirá que nenhuma corrente me prende mais ao mundo sensorial. Isso significava, como Kassapa sabia, que Tita era um que não retorna, Anagami, alcançando o terceiro estágio de despertar. O asceta, desgastado por austeridades dolorosas, ficou atônito de ver um leigo alcançando tal alta realização. Considerando que isso era possível para um leigo, ainda mais deveria ser para um monge. Pediu ajuda de Tita para tomar os hábitos. Foi ordenado e logo após atingiu o estado de Arahant. Outros 3 amigos de Tita também se tornaram monges após conversas similares. Sudama, Godata e Isiddhata.
todos alcançaram o estado de Arahant, enquanto Tita permaneceu como leigo. O último relato que temos de Tita refere-se às circunstâncias de sua morte. Samyutta Nikaya 41.10. Quando adoeceu, devas apareceram e o encorajaram a desejar tornar-se um monarca que gira a roda na próxima vida. Tita recusou. Almejava algo superior, nobre e pacífico, o incondicionado, o Nibbana. Para os devas, desconhecedores de sua realização, isso parecia tolice, pois um não retornante não retornaria ao plano humano. Seus parentes, não vendo os devas, pensaram que ele delirava. Ele os acalmou explicando que falava com seres invisíveis. Depois, a pedido deles, deu seu último conselho e exortação. Depositassem sua confiança no Buda e no Dhamma para sempre, e mantivessem a generosidade para com a Sangha. Assim, esse nobre discípulo leigo do Buda transmitiu aos seus sucessores o padrão de conduta que seguira com tanto sucesso, levando à libertação dos sofrimentos do reino sensorial e avistando sem morte, o fim definitivo do sofrimento. Então, novamente, você vê, familiarizar com essas histórias desses discípulos, né? Porque às vezes também as coisas ficam sem perspectiva, né? Essa história em particular não tem tantos detalhes de vidas passadas, né? Você pegar outras histórias que a gente vai ver mais pra frente, né? De outras monjas ou de outros discípulos leigas, tem várias histórias que têm conexão com... comenta coisas de vidas passadas também, né? Tipo, numa vida passada foi no caso desse aqui teve também, né? Ele falou que ele foi um servo do Bodhisattva na vida passada. Então você vê, tipo, essas ligações não é do nada, né? Que ele se torna um discípulo leigo lá e depois ele alcança todas aquelas coisas como leigo. Tem um contexto antes, tem uma base, uma construção de parâmetro, né? É isso que uma coisa interessante a gente refletir e olhar para, que às vezes parece que a gente está fazendo as coisas, mas é como se a gente depositasse dinheiro numa conta em que a gente não tem acesso a ver quanto está o saldo. Acumular para é meio que assim, né? Você está depositando numa conta, mas você não consegue ver o saldo, você não consegue puxar um extrato. E é quando as condições estão presentes, aquilo tudo frutifica. A história da Malika também tem um pouco disso, né? A Malika lá fez uma oferenda pro Buda e no dia seguinte ela virou rainha, né? Era simplesmente uma garota que vendia flores, virou rainha no mesmo dia. Então, assim, não consegue ver essas coisas, né? Então, assim, não achar que não está lá, né? Só quem não está vendo não está lá. Então, assim, essas histórias inspiram a gente a cultivar parami, né? E ter essa atitude de pensar no longo termo, né? Tá bom, agora a gente pode estar com sono, ter que acordar cedo, essas coisas, dificuldades de ter que acordar cedo para vir para o grupo de meditação, ter que se deslocar, ter que... Às vezes vem depois do trabalho, tá com sono, tá cansado, eu devia estar em casa dormindo, né? Mas assim, ainda assim a gente vem, luta, mantém, consegue ir até o final da atividade, apesar de ser difícil. A gente vem, luta, se esforça e faz ações meritórias, praticando, recitando os cânticos, recitando reflexões. Então, tudo isso a gente está acumulando parami. Seja para a gente ter bem-estar no futuro, seja para a gente ter mais clareza mental no futuro, seja para aquilo que a gente aspira. Então, você vê, para quem já leu os suttas, né, essas histórias dos discípulos que se iluminam com um verso, né, e coisa do tipo. Né? Você vê, o que é... Tá bom, ele se iluminou com um verso, mas será que só foi o verso? Né? Olha quantas vidas ele cultivou parami, né? Quantos mosteiros ele estabeleceu antes, quantas de generosidade praticou com o mosteiro, com os monges antes. Então, assim, não está registrado ali, né?
Então, assim, não achar que é simplesmente, deixa minha prática de lado, vamos esperar o próximo Buda chegar e o Buda vai falar uma frase e tu... Mesmo na época do Buda, teve vários monges que tiveram que praticar, não foi simplesmente o Buda dar um discurso para se iluminar, não foi o suficiente ainda. Então, se a gente quiser ter melhores condições no futuro, a gente tem que começar desde agora a acumular Parami, né? E aí uma hora essas causas e condições culminam e trazem algum momento de clareza, alguma coisa maior na nossa prática. E às vezes tem esses períodos que parece que nada está andando, não está indo para nenhum lugar, não está indo para... As coisas estão meio estagnadas. A gente continua fazendo, independentemente se está bom, se não está bom, se a meditação está prazerosa, se não está prazerosa, a gente continua. A gente já falava, se a gente quer meditar, a gente medita. Se a gente não quer meditar, a gente medita. A gente continua essa prática independentemente. Se está frio, se está quente, se está calor, se está inconveniente, se não é inconveniente. A gente busca colocar as causas e condições para cultivar isso regularmente. Então, se envolver com o mosteiro, envolver com as atividades do mosteiro, envolver com os monges, envolver com as atividades quando tem monges. Então, tudo isso é oportunidade da gente cultivar a Parami. Parami é essas qualidades espirituais, né? De forma bem generalista, né? Então, tem a lista formal lá dos 10 Paramis, né? Eu, como não sou bom de lista, não vou lembrar os de cabeça, mas generosidade, virtude, meta, sabedoria, sati, energia, equanimidade, entre outros, renúncia. Então, assim, tudo que a gente pode fazer para cultivar essas coisas acaba qualidades que a gente está acumulando, condições que a gente está acumulando para o nosso bem-estar no futuro e para que a nossa prática progrida no futuro também, tanto no presente como no futuro. Então fica o convite de olhar, pensar e refletir sobre essas coisas, né? Olhar em como a gente pode fazer essas coisas. E buscar modelos, né? Você vê, buscar modelos de como a gente deve se ter de referência na nossa mente para, como praticante leigo, como se a gente quer continuar como leigo e de monge se a gente quer se tornar monge ou monja. Então isso ajuda a gente a ter um norte, uma direção a seguir, porque senão fica uma coisa tipo sem referência, né? Não tem referência, né? Então é bom a gente ler sobre essas histórias, né, desses discípulos leigos de destaque, né, que ajuda a gente a ter um norte. Você vê, apesar de todas as realizações dele, ele continuou como leigo. É curioso, você vê, os amigos dele se ordenaram, viraram arahants, ele continuou como leigo, como não retornante, que é uma situação relativamente curiosa. Eu não lembro, acho que tem um discípulo leigo que também foi um caso similar, assim, que ele era não retornante também, aí ficou para cuidar dos pais. Eu não sei qual era o caso dele, essa história não consta, né? Ele continuou como leigo, né? Você vê. Então, tem esse tipo de coisa, né?
nas histórias desses discípulos lá da época do Buda, né? Então também tem as histórias das discípulas leigas, das monjas, então assim, é muito inspirador de ler essas coisas e a gente ter como base, a gente tem algum padrão de normalidade, né? Porque se a gente não tiver um padrão pra gente ter como leigo budista, né? Ou como leiga budista, se a gente for ver o que tem de padrão aí, o que tem é influencer. Influencer não vai ajudar muito, né? Na nossa prática, né? Porque o comportamento não é muito alinhado com o Dhamma, né? Muitas vezes. Então é bom a gente ter esse norte, né? Essa familiaridade com essas histórias, que ajuda a gente a se inspirar e ver como que a gente pode ser um bom leigo, porque às vezes a gente fica lendo muito Sutra que é direcionado a monge e perde a conexão das coisas, né? Aí gera um certo conflito, né? Mas o Buda falou isso para os monges, aí tipo, a gente começa a querer imitar monge, né? Então começa a dar conflito, né? Então interessante olhar para essas coisas, né? Refletir sobre essas coisas e familiarizar com essas histórias, né, que estão registradas. Então esse é o principal propósito dessa série que a gente está fazendo, né? Então na semana que vem, deixa eu ver o que vai ser semana que vem. Semana que vem vai ter tarde de prática também. Então a gente vai ter a parte da manhã normal até às 11, de tarde a gente vai dar uma até às 6. Só comparecer, não tem nenhuma inscrição nem nada. Aí a gente tem meditação, palestra, coisa do tipo. Semana que vem, acho que não vão voltar para as mulheres de novo. Cadê as mulheres? Ou tem mais de segunda aí que eu não cobri. A gente volta para as mulheres, aí cadê? Rainha Samavati, a corporificação do bem-querer. Rainha Samavati. Então a gente volta na semana que vem com a história dela. Então é isso. Alguém quer perguntar, comentar alguma coisa? Daniel, eu queria um pouco como seria hábil as distrações, filme, séries, jogos, porque eu já ouvi o Ajahn comentando que a gente tem que usar essas distrações meio que para abafar a mente, mas ao mesmo tempo a gente não é monge. Então, assim, a gente precisa de algumas coisas para conseguir aliviar, assim, a tensão. Aí eu queria saber qual seria a visão budista com relação a isso. Assim. Que né, olha, falou visão budista é meio difícil perguntar, não tem nenhuma autoridade para falar sobre o assunto, né? Se perguntar a Fádia também, vai falar, então não tem autoridade. Mas assim, o que eu já ouvi falar também, né, o Adhyanaf comentou uma vez sobre isso, né? Tipo, tem pessoas assim, perguntaram, não, sobre ouvir música e tal. A resposta dele foi tipo, assim, você vê, para uma pessoa que tem uma meditação boa, uma base de meditação forte, tem algum páramo de meditação, consegue pacificar a mente e tal, aquilo pode não ser necessário, né? A pessoa pode usar aquela meditação para conseguir lidar com a mente tensa e usar aquilo para resolver os problemas. Mas uma pessoa que não tem isso, às vezes acaba sendo menos pior ela assistir um filme do que ela ficar irritada com todo mundo, xingando todo mundo. Então, assim, a gente deve saber se localizar no tempo e espaço, né? Então, assim, acho que é bom saber se localizar no tempo, saber onde está o nosso parame, né? E, assim, se a gente sente que só com a meditação a gente não consegue dar conta do recado, então tá bom.
Então vamos usar um pouco de distração. Mas assim, buscar moderação, né? No sentido, né? Se a pessoa, você vai para esse lado, aí você senta para meditar e começa a vir muita coisa, né? Dessas distrações que está se envolvendo, né? Opa, talvez eu estou indo demais da conta, né? Então usar o termômetro da meditação também, né? Porque essas coisas às vezes agitam a mente também, né? As distrações têm esse aspecto de que, tá bom, elas aliviam um certo lado, mas por outro lado elas adicionam proliferação às vezes, né? Às vezes adiciona proliferação, às vezes adiciona comportamentos e exemplos não úteis, né? Que geram conflito com o Dhamma e coisa do tipo, né? Então, assim, tomar cuidado com isso, né? Porque ter essa noção, né? Tá bom, ok, vou fazer isso porque a meditação não dá conta de lidar com isso, mas também ter noção de que, opa, se eu percebo que isso também está sendo, tipo, em vez de ficar como objeto de meditação, começa a ficar mais tempo, começa a vir cena do filme aleatório durante o dia, começa a vir cena trecho da música o tempo todo, aí o negócio pode ser que tá descambando para o outro lado, né? Então, assim, acho que tem que ir no tato aí, ver onde que a gente tá, ver o que nível que tá e ver o que tá ajudando, o que tá afetando, né? Então, assim, mas não tem uma resposta certa e errada, mas, assim, achar o ponto de equilíbrio, né? Tipo, se a gente tem que usar isso, se a gente não consegue só com a meditação, a gente tem que usar alguma coisa assim, tá bom. Então, como que a gente usa isso pra gente não espanar também no estresse e também para não gerar problema na meditação, né? Então é uma coisa que cada um vai ter que achar o seu ponto de equilíbrio, né? E assim, depende do momento também, uma coisa dinâmica, né? Tá bom, agora nesse momento, sei lá, se você fala assim, não, se você assistiu um filme tal, tipo, você desliga o filme, tipo, depois mais tarde você vai meditar, tipo, ok, o filme não se vê na sua cabeça. Mas um outro tipo de filme pode ser que, tipo, aquele fica rodando na sua cabeça, você tenta meditar e fica rodando aquilo, mas será que é aquilo? Será que é aquilo? E fica vindo cena, então, assim, também vou olhar pra isso, né? Ver o que se for uma coisa que, tipo, você pega, depois você solta e aquilo fica, né? Ok, menos pior, mas se for uma coisa que, tipo, tem esse efeito longo, mais prolongado, né? Então é menos, mais obstaculizante, né? Então é mais nesse sentido que eu acho que a gente tem que olhar, né? Tipo, distração, ter noção de que é um negócio que não é assim. O Adriano já falou isso umas vezes, né? Tipo, como é que ele falou? Não lembro o que ele tinha falado. O termo que ele usou. Assim, se as minhas próprias palavras, seria como se fosse não é uma solução, porque tem uns certos problemas que vêm junto, né? Tipo, é que nem um peixe. O peixe está com fome, ele vê uma isca no anzol, ele vai na isca, porque ele está com fome. Mas tem um anzol ali atrás, né? Então essas distrações têm um anzol por trás, né? Então ter noção de que, tá bom, ter essa noção de que, tá bom, distração tem um anzol ali, né? Tem essa noção de que não é uma coisa, não é uma comida grátis, né? Tem um anzol ali. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente não morder da forma mais cuidadosa possível para não se enganchar demais, né? Acho que se puder não morder, melhor, mas se a gente tem que morder, então tomar o máximo de cuidado possível para se envolver com isso, né? Acho que é mais por aí, né? E também essa coisa de, por exemplo, do uposta, né? Então, assim, tá bom, a gente é leigo, mas você vê, a própria Anathapindika, ele observava o uposta, né? Então, sei lá, no dia do uposta, a gente não assistimos, pelo menos no dia do uposta, a gente não assiste filme, não ouve música e coisa do tipo, né? Então, assim, tá os 8 preceitos, né? Evita comer depois do meio-dia, evita atividade sexual e coisa do tipo. Evita maquiagem e coisa do tipo. Adornos. Então, assim, é uma coisa que a gente pode praticar, né? Não é obrigatório, ninguém é obrigado a fazer isso, mas é uma forma, talvez, equilibrada de lidar com isso, né? Pelo menos tem um dia lá, tá bom, nesse dia eu não faço isso.
E aí dá um contraste pra mente também, né? Porque aí tá bom. A gente vai ter um parâmetro de comparação, porque tem dias que a gente assiste e a gente está praticando também, a gente busca praticar regularmente. E aí tem um dia que a gente não faz isso e a gente vai ter a oportunidade de ver qual que é o efeito da nossa mente, tipo, um desafiozinho a mais, que opa, nesse dia eu não posso fazer isso, então vou ter que lidar de outra forma, né? Qual é o efeito disso na minha mente? Será que é melhor? Será que é pior? E aí a gente vai sentindo, né? E se a gente vê que, acho que eu não preciso mais disso, então a gente pode largar. A mente sente confiança de largar essas coisas, então a mente larga. Então você vê, é uma coisa que não precisa forçar nada, né? A gente vê onde a gente está e a gente vai lidando com isso de acordo com o estágio, né? Não sei se isso ajuda de alguma forma. Ajuda sim. Só mais uma coisa. Eu queria saber por que o Ajean ele recomenda não acompanhar a notícia, não... Porque assim, a mente é um negócio, por natureza, que fabrica. Então ela pega qualquer coisa que ela entra em contato, ela tende a proliferar em cima, né? E para pessoas que têm a tendência de proliferar, que por exemplo, a gente entra em contato com uma informação. Aí tipo, a mente descontrolada, né, o que ela vai fazer? Vai pegar essa informação, vai comparar com a nossa experiência anterior, eu discordo ou eu concordo. Se eu concordo, eu fico feliz, que coisa boa. Se eu discordo, já vem aversão, já vem reclamação, já vem tipo, isso é assim porque é assim, isso nunca vai dar certo, culpa de quem, culpa de tal pessoa. E aí isso, como é que fala? Você está gerando movimento na mente, e muitas vezes são para coisas que não nos afetam diretamente, né? Tipo, são coisas, sei lá, começou uma guerra nova lá do outro lado do planeta, tipo, essa pessoa, tipo, começa a ficar, é um absurdo que começou uma nova guerra, tipo, mas esse é um assunto que nem é nosso, tipo, não é assunto nosso, não que a gente não se importe, não que seja triste, não que seja chocante que ainda nesse estágio atual as pessoas briguem e façam guerra em cima de coisas, mas não é assunto nosso, tipo, não é, como é que fala, tem tanto problema na nosso quintal de casa, né, que tipo, a gente vai procurar assunto do outro lado do planeta para brigar, né, tipo, vai brigar com o que o presidente do Japão falou em tal conferência, o presidente de tal lugar falou em tal lugar, é um absurdo, é isso e aquilo. Então assim, gera muito movimento na mente, né, e a mente fica muito agitada, né, com esse tanto de informação, né, que é muita informação e assim, com tanta informação circulando, algumas você vai concordar, outras você vai discordar, e em vez da mente estar preocupada com ela mesma, ela vai ficar preocupada com ficar reagindo a informações diferentes que ela vê no ambiente, né? Então, assim, a prática é a respeito dessa própria mente, né? E não sobre o que está acontecendo do outro lado do planeta, né? Então, assim, para a gente cuidar da gente mesmo primeiro, né? A gente tem que olhar para essa mente, né? E aí a gente vai ter mais condição de depois querer ajudar alguma coisa, se a gente tiver parâmetro para isso. Então, assim, acho que tem a ver com isso, né? Acho que tem a ver com essa questão de evitar a agitação da mente, né? Com coisas que não vão ajudar com a nossa prática, né? Não, vai ter notícias que, nossa, que legal, que tem às vezes no noticiário tem uma notícia boa lá de uma coisa inspiradora e tal, mas assim, o alimento noticiário é notícia chocante, é absurdo, é escândalo, coisa que choca, que impacta, né? Então, assim, o que vende para jornalista, né, são essas coisas, né? Então, assim, e a rede social alimenta essas coisas, né? Então, assim, a gente vai ficar consumindo esse tipo de coisa, né? Que gera choque, que gera revolta, que gera agitação mental, né? Então, assim, saber por exemplo, coisas que afetam a gente diretamente, né? Tipo, é mais relevante, né? Por exemplo, sei lá, saber o informativo da empresa, alguma coisa assim, ou então as notícias do centro de Dharma, ou então, sei lá, cidadezinha pequena, às vezes tem umas coisas que é interessante estar sabendo e tal. E assim, de vez em quando, olha uma vez por semana no noticiário, depois não olha mais, né? Só para também ter uma noção, sei lá, vai ter greve no metrô, né? Eu não fiquei sabendo, né? Tipo, aí também não, né? Então, assim, achar o ponto de equilíbrio, mas assim, é bom evitar. Eu recomendo particularmente evitar, porque muita coisa, tipo,
Aí não tem controle, a gente não tem capacidade, não tem informação que tipo, é só para tirar revolta, porque muita coisa você olha assim, às vezes eu olho assim, tá bom, vou olhar hoje no céu, tá bom, o que tem aqui? Eu não concordo com isso, mas o que eu posso fazer? Nada. Então assim, vou ficar lendo essas coisas aqui que tipo, eu não posso fazer nada a respeito. Então assim, o pessoal decide lá as coisas, faz as coisas, eles não perguntaram a minha opinião, então tipo, que eu vou ficar revoltado com isso? Vai ajudar em alguma coisa? Então assim, e desgasta menos, é poupar a mente de desgaste, né? Da mesma forma como evitar pessoas complicadas, escolher amizade, né? Tem a ver com a mesma coisa, né? Porque é contato, né? Você está convivendo com um grupo de pessoas que fica falando isso. Agora você vai lá no Twitter, ou no Reddit, ou mesmo no LinkedIn. O LinkedIn tá tóxico já, gente. O LinkedIn já foi esse tempo que aquele negócio era um negócio profissional. Cada comentário lá, tipo... Agora com essa coisa de IA e tal, o pessoal fica brigando porque o que o ChatGPT falou, o que o ChatGPT não falou. E aí, tipo, se isso vai substituir as pessoas, se não vai substituir, o pessoal fica discutindo sobre isso. Gente, pra que isso? Vamos ver o que vai dar. Então, assim, não recomendo ficar se envolvendo com essas coisas, né? Tipo, mas comentar em cima, né? Ficar comentando, brigando em comentário de YouTube, comentário de vídeo, né? Então, assim, isso não ajuda, né? O assunto da prática é sobre essa própria mente, né? Então, assim, adicionar contatos a mais que não são necessários, né? Não ajuda, né? A gente deve simplificar e começar a olhar para o que a gente experiencia no nosso dia a dia, tá bom? A gente tem a nossa casa, tem a nossa família que a gente interage, tem a nossa esposa, nosso marido, nosso namorado. E aí, tipo, às vezes tem filho, cachorro, o pessoal do prédio... pessoal do trabalho, esse deve ser o nosso espaço de trabalho, né? Vamos lidar com isso. As coisas que estão imediatamente em contato com a gente tem que interagir com frequência. Então, assim, antes de querer saber o que está acontecendo do lado do planeta, né, a gente tem que estar funcionando bem nesse micro-universo. Se a gente estiver funcionando bem nesse micro-universo, a gente vai gerar benefício nesse micro-universo já. Isso vai ter benefício. Agora, a gente ficar preocupado sobre o que está acontecendo lá no outro lado do planeta. Se a nossa casa está uma bagunça, a nossa relação com os amigos está uma bagunça, a nossa família está uma bagunça, o trabalho está uma bagunça. Então, não ajuda muito. Então, tem que primeiro resolver e ter uma base sólida nessas coisas, né? E depois a gente, quem sabe, pode ajudar em alguma outra coisa, né? Então, acho que tem a ver, acho que pode ser algo relacionado com isso. Faz sentido, obrigado. Algo mais? Então é isso. Semana que vem, então, quem tiver interesse, tem a tarde de prática também.